Olá e bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez conosco, dê o seu like, comente e inscreva-se para ajudar o canal a crescer e bater a meta de 1000 inscritos. A luz que guia a fera e a esperança que transformam um lobisomem. O vento uivava entre as árvores da densa floresta, como um lamento fúnebre ecoando pelas profundezas da noite. A lua cheia, um disco prateado banhado em sangue, lançava seu brilho sinistro sobre o cenário sombrio, intensificando as sombras que se esgueiravam entre as copas das árvores. Era uma noite como qualquer outra em uma pequena cidade de Paris, onde a quietude era apenas uma ilusão, um disfarce para os horrores que se escondiam sob a superfície. Em Paris, lendas antigas sussurravam nos corações dos habitantes, histórias de criaturas que se escondiam nas sombras, esperando o momento oportuno para atacar. Entre essas lendas, uma se destacava, a do lobisomem, uma besta feroz que assombrava os bosques há séculos. Seus uivos eram como premonições de morte, e sua presença era um presságio de terror. Nos últimos meses, a cidade vivia sob o domínio do medo. Uma série de assassinatos brutais havia assolado a região, deixando um rastro de corpos mutilados e famílias em luto. As autoridades locais estavam perplexas, incapazes de encontrar o responsável por tamanha crueldade. A cada lua cheia, a paranoia crescia, e os habitantes se trancavam em suas casas, rezando por proteção contra a besta que espreitava na escuridão. Em meio ao terror que se espalhava como uma praga, Emily se erguia como uma voz dissonante. Uma jovem destemida, com cabelos cor de fogo e olhos que brilhavam com uma intensidade incomum, ela era diferente dos outros habitantes de Paris. Desde criança, Emily sentia uma ligação inexplicável com a floresta, uma afinidade com as criaturas que a habitavam que a diferenciava dos demais. Enquanto a cidade se encolhia de medo, Emily se aventurava pelas profundezas da mata, guiada por uma força interior que a impulsionava a desvendar os mistérios que a cercavam. Ela não se intimidava com a escuridão, com os sons estranhos que emanavam da floresta, ou com os sussurros que mencionavam a besta. Ela era movida por uma chama de esperança, uma crença inabalável de que a verdade poderia ser revelada e a justiça alcançada. Em uma noite de lua cheia, Emily se viu impelida a ir mais fundo na floresta do que nunca. Uma voz interior a chamava, uma canção melancólica que parecia vir das profundezas da mata. Seguindo esse chamado, ela se deparou com uma cena que a deixou paralisada de terror e fascinação. Um lobisomem, sua forma maciça banhada pela luz prateada da lua, uivava para o céu como se estivesse em agonia. O lobisomem era uma criatura monstruosa, com pelos negros como a noite, olhos vermelhos como sangue e garras afiadas como lâminas. A fúria emanava de cada fibra de seu ser, e sua presença era suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Mas, nos olhos da besta, Emily viu algo além da ferocidade, dor, sofrimento e uma solidão profunda. Em vez de fugir, Emily se aproximou do lobisomem, movida por uma compaixão inexplicável. Ela estendeu a mão, desafiando o medo que a consumia, e tocou a criatura suavemente. Para sua surpresa, a besta não a atacou. Em vez disso, seus olhos se arregalaram de espanto, e um tremor percorreu seu corpo maciço. Naquele momento, uma conexão inesperada se formou entre a humana e a fera. Uma ponte invisível de compreensão e empatia uniu seus destinos, transcendendo as barreiras da espécie e da razão. Emily sentiu a dor do lobisomem, a angústia de ser uma criatura amaldiçoada, presa entre dois mundos. E, no coração da besta, uma chama de esperança se acendeu, a possibilidade de redenção através da compaixão da jovem. Com a ajuda de Emily, Caio lobisomem iniciou uma árdua jornada em busca da cura para a maldição que o assolava. Guiados por um antigo mapa encontrado nas profundezas da floresta, eles embarcaram em uma aventura por terras distantes, enfrentando perigos inimagináveis e descobrindo segredos há muito esquecidos. Após semanas de peregrinação, chegaram à morada de um ermitão enigmático, um mago que vivia recluso em uma caverna no topo de uma montanha inacessível. O velho mago, com seus olhos penetrantes e aura de mistério, os recebeu com frieza, desconfiado de suas intenções. Mas, ao ouvir a história de Kai e Emily, sua face se suavizou e uma chama de esperança se acendeu em seus olhos. O mago, chamado Magnus, revelou que a maldição do lobisomem era antiga e poderosa, enraizada em uma magia negra praticada por feiticeiros ancestrais. A única maneira de quebrá-la seria através de uma poção complexa, elaborada com ingredientes raros e exóticos.
Com a ajuda de Emily, que se mostrou uma talentosa herborista, Magnus reuniu os ingredientes necessários para a poção. Folhas de uma planta rara que florescia apenas à luz da lua, fungos luminescentes que cresciam em cavernas escuras, e o sangue de um animal puro e inocente. A poção, de cor púrpura e aroma pungente, prometia ser a chave para a redenção de Kaik. Em uma noite de lua cheia, sob o brilho prateado que banhava a caverna, Kaik ingeriu a poção. Uma dor lancinante o consumiu, seu corpo se contorcendo em espasmos enquanto a magia percorria suas veias. Emily, com lágrimas nos olhos, segurava sua mão, sussurrando palavras de conforto e esperança. Após horas de agonia, a dor finalmente diminuiu. Kaik, exausto, mas com um novo brilho nos olhos, se ergueu. A maldição havia sido quebrada. A besta que o atormentava por tanto tempo havia desaparecido, dando lugar a um homem de aparência gentil e olhar sereno. Com a maldição quebrada, Emily e Kaik ansiavam por uma vida normal. Eles sabiam que, em Paris, seus segredos jamais seriam esquecidos, e que a sombra da besta sempre os perseguiria. Decididos a recomeçar, partiram para um lugar distante, uma pequena vila escondida entre montanhas verdejantes, onde ninguém os conhecia. Na vila, Emily e Kaik se integraram à comunidade com naturalidade. Ela se tornou uma talentosa curandeira, usando seus conhecimentos da floresta para ajudar os enfermos. Ele se tornou um habilidoso ferreiro, sua força e destreza agora utilizadas para criar ferramentas e obras de arte. Com o tempo, o amor floresceu entre eles. Um amor puro e verdadeiro, que transcendia as diferenças e os desafios que enfrentaram. Juntos, construíram um lar onde a felicidade reinava. A história de Emily e Kaik se tornou uma lenda na vila, um conto de amor e redenção que inspirava esperança e compaixão. Em noites de lua cheia, quando a luz prateada banhava o vilarejo, Emily e Kaik se sentavam na varanda de sua casa, apreciando a beleza da natureza. Em seus olhos, brilhava a gratidão por uma vida recomeçada, uma história de amor que superou a maldição e os uniu para sempre. Obrigada por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, não esqueça de se inscrever e ajudar o Mistérios Sussurrados a crescer. Até o próximo, onde terror e mistérios são sussurrados para você.